O verdadeiro êxito é morrer cumprindo o seu propósito. Esse é o verdadeiro êxito, essa é a verdadeira realização. Você cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Do que adianta você viver aqui sem entrar naquilo que Deus te chamou, sem entrar naquilo que Deus programou para você? Eu prefiro morrer vivendo o meu propósito do que viver sem o meu propósito e morrer sem ter cumprido aquilo que Deus me disse e sem ter tentado, pelo menos, realizar. Deus quer que sejamos pessoas de atos. Você é uma águia, mas para você viver o que o Senhor projetou para você na eternidade e que é um desenho lindo, você precisa dar um passo de fé. Você precisa se movimentar. Não, mas eu estou me movimentando. A que passo você está se movimentando? A passo de tartaruga? Ou você é um rompedor? É o tipo de pessoa que creu em algo que Deus colocou na sua vida e agora você está remangando as mangas para começar a fazer aquilo que Deus Ele tem para a sua vida? Eu aprendi uma coisa que Deus me ensinou durante os anos. Para qualquer projeto, você não precisa de dinheiro para começar. Para qualquer projeto, você não precisa de dinheiro para começar. Você precisa de um desenho de Deus. A partir do momento que você tem um desenho de Deus, que você tem toda a estratégia de Deus, você tem todo o caminho, então você dá o primeiro passo e os recursos vão vir para a sua mão, a prosperidade vai vir para a sua mão, o dinheiro vai vir para a sua mão, porque você é o tipo de pessoa que realiza. Entenda uma coisa, na vida nós não podemos ser o tipo de pessoa que apenas começa algo. Nós não seremos lembrados por aquilo que nós começamos. A história não lembra de quem começou as coisas. A história lembra de quem terminou as coisas. Os realizadores. Tão importante quanto começar é terminar. Terminar é mais importante do que começar. Nós começamos muitas coisas na vida, mas aquelas que verdadeiramente têm um valor, nós as terminamos. Evite aprofundar relações com pessoas medíocres. Quer ser uma águia? Quer ser o tipo de pessoa que rompa, que venha viver o extraordinário de Deus, que governe na área que Deus te estabeleceu? Então tenha cuidado para não aprofundar as tuas relações com pessoas medíocres. Uma coisa que eu aprendi, que as pessoas que estão ao nosso redor, elas também estão no nosso barco. Você sabia disso? Quem está ao teu redor, quem faz parte do teu convívio, também está no teu barco. Então, das duas uma, ou você se torna como eles, e o seu barco vai à deriva, ou você pede para eles saírem do seu barco. Caso contrário, você vai ter problemas. Em vez de avançar, você vai retroceder. Nós precisamos compreender, as pessoas que fazem parte do nosso convívio, elas estão dentro do nosso barco. Então, ou nós pedimos para elas saírem do nosso barco e governamos aquele lugar que Deus nos colocou, ou nós mesmos temos que sair daquele barco para vivermos a realidade de Deus, para vivermos o projeto de Deus, para vivermos aquilo que Deus Ele tem para a nossa vida. Não importa o que dirão de você, mas o que você dirá sobre o que você tem construído, sobre o que você tem realizado. É isso que importa verdadeiramente. Não o que vão dizer de mim. Eu me importava demais com os críticos, eu me importava demais com tudo aquilo que falavam de mim, coisas negativas, coisas más. E um dia triste, cabisbaixo, pensativo, eu pensei, Deus, será que eu fui chamado para viver debaixo desse tipo de pressão? Então o Espírito Santo, Ele falou ao meu coração e Ele disse, lembra quando chamaram
Jesus de príncipe dos demônios, chamavam ele de impostor, chamavam ele de falso Messias, chamavam ele de falso profeta, chamavam ele de louco, de mentiroso. E ele aguentou todas as coisas, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Mas ele não abandonou o seu propósito. Ele se manteve no seu propósito. Ele se manteve naquilo que Deus tinha programado para a vida dele. Havia um desenho de Deus. E Jesus, ele não olhou para trás, ele avançou para aquilo que Deus havia programado para a vida dele. Se você quer voar como uma águia, você precisa lidar com essas contrariedades e esses atravessadores no seu caminho. E se você não aprender a lidar com o contrário, se você não aprender a lidar com o negativo, se você não aprender a lidar com o mal que há nesse mundo, é melhor você desistir do propósito, porque isso vai fazer parte da sua vida. Esses dias eu estava assistindo uma mensagem de um americano. Ele, para mim, é um dos homens que Deus tem levantado nessa geração, um homem usado por Deus, de uma das maiores igrejas do mundo hoje. Ele reside na América, e eu coloquei o nome dele para entrar em uma palavra que ele ministrava. Só que, em vez de achar uma palavra para mim escutar, eu vi vários vídeos de crítica sobre ele. Vários vídeos de crítica e pessoas falando as piores bobagens acerca dele, dando os piores adjetivos à pessoa dele. Eu pensei, meu Deus do céu, e faziam inclusive caricaturas com a pessoa dele, e eu pensei, meu Deus, e se algum dia fizerem isso comigo? E aí? E toda vez que ele prega ao vivo, ele está sempre com um sorriso no rosto. Eu acredito que ele vê essas coisas, mas ele está tão conectado ao seu propósito, ele está voando tão alto, que ele não se importa com aqueles que estão invejando ele, com aqueles que estão se corroendo de raiva pelo seu êxito, pelo seu sucesso. Se você quer voar nas alturas que Deus tem para a sua vida, você vai ter que aprender a lidar com o negativo ao seu redor. E para encerrar essa palavra, eu digo a você que está aí, que é uma águia do Senhor, não pare por nada. Não permita que travem você. Não permita que impeçam você de avançar, de crescer e de chegar no que Deus tem para a sua vida. Avance, 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 se entregue ao Senhor, aos ventos do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai conduzir você a tudo aquilo que Deus, de forma muito amorosa, porque o chamado, o propósito não é sofrimento. Deus escreveu uma história de amor. Deus escreveu uma história onde você faz parte de toda uma engrenagem. Você faz parte de um grande propósito. Por isso, você vai ter que ser o tipo de pessoa de ação e que não vai olhar para trás, mas que vai avançar e vai ser um guerreiro do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu tenho ao teu coração.